Quais são, né? Porque eu acredito que sejam múltiplos os desafios enfrentados pela população LGBTQIA+, na saúde, especificamente aqui no nosso estado. Então, essa é uma pergunta ampla, né? Mas veja, a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem quase 10% da população brasileira que se autodeclara como parte dessa população LGBTQIA+. Por óbvio que somos um pouco mais de 20 milhões, o IBGE deve agora atualizar esse número, no novo censo, né? Mas esse número, inclusive, já é subestimado. Né? Então, nós somos uma população que ainda carece de muitos reconhecimentos. Mas, apesar de a gente estar nesse grupo todo, gente, existe diferença entre nós. Uma coisa que é muito importante dizer é que essa sigla, ela Só um minutinho, porque eu acho que o seu microfone caiu, e aí foi. Vamos achar ele. Pronto. E vamos colocar. Ele querendo falar mais do que a própria. Isso. Desculpa, vamos lá. As coisas que acontecem no audiovisual, do ao vivo. Né? Acho que agora tá seguro. Pronto. Fala aí, Nise, pra gente testar. Tá tudo certo. Aí, tá ótimo? Tá agora, ótimo? Pronto. Pronto. Então, como eu estava dizendo, é uma população expressiva que precisa de reconhecimento, inclusive do Estado. A gente já avançou muito, né? A Política Integral de Saúde da População LGBTQIA+, aprovada em 2011, e aqui em Pernambuco, que é um estado pioneiro, que além de reconhecer a política nacional, fez uma portaria 60, que não só reconhece a política nacional, mas cria a sua própria política estadual, né? A gente já avançou nisso. Uhum. Porém, esse grupão aí dos mais de 20 milhões tem diferença. E a diferença começa, inclusive, pelas siglas. Cada letra dessa significa uma identidade. Cada identidade tem suas especificidades. Quando a gente agrega a orientação sexual com gênero, a orientação sexual, identidade de gênero, com os indicadores de raça e classe, a gente vai ver que aí vai ter mais especificidade nessa população. Por que eu estou dizendo isso? Porque, com certeza, uma mulher trans, negra, periférica, vai ter mais dificuldade de acessar as políticas que já existem em nosso estado. Uhum. Assim como o homem branco, gay, de classe média alta, vai ter menos dificuldade. Então, veja, existe a marcação desses indicadores sociais são importantíssimos para a gente pensar a política do acesso aos serviços e às políticas públicas. Então, por exemplo, quando eu penso em Pernambuco tem vários desafios. Foi pioneira, criou sua própria política, criou serviços importantes aqui no estado, do mar ao sertão, tem uma rede espalhada. Recife concentra a maior parte dessa rede. Porém, Fernanda, sabe quais são as dificuldades de um grupo dentro da população LGBTQIA+? Transporte para chegar nesse serviço. Uhum. A LGBTfobia nos próprios serviços de saúde, de sair na rua, porque sabe que a rua, as pessoas LGBTQIA+, sabem que a rua é um lugar perigoso. O Brasil, por exemplo, tem um dado muito triste, que é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo. E quando a gente vai ver o segundo país, a diferença é enorme. Então, quando a gente fala dessa população, da política de saúde para a população LGBTQIA+, ela não pode só se resumir à sexualidade. Essa política precisa pensar que existem diversas vulnerabilidades que vão impedir essas pessoas. Então, acesso à educação, muitas delas e deles são afastados da escola, falta de emprego, violência, maltrato nos serviços de saúde. Então, renda, falta de renda. Essa é uma população que tem muita vulnerabilidade. Então, tem esses marcadores sociais. E quando se chega no serviço, ainda algumas enfrentam a falta de sensibilização que ainda os profissionais do SUS, profissionais de saúde, trabalhadores do SUS, ainda reproduzem um pouco que essa população vive lá fora. Pensando na política, quando eu olho aqui para a rede,
tem a dificuldade de concentração do serviço, de demanda, os serviços não dão conta. A ampliação dos serviços da rede de atenção à população LGBTQIA+, em Pernambuco, é um grande desafio. Valério sabe disso. É pioneiro, fez sua política própria, criou serviços de atendimento psicológico, acolhimento, processo transexualizador, que é importante, que a gente está com essa política desde 2008. Porém, acessá-la, esses serviços hoje, eles são insuficientes, e acessar é muita dificuldade. Então, tem os critérios sociais que essa população enfrenta, mas quando chega na política, tem ainda uma política limitada ainda para acessar. Então, eu chego no serviço e não tenho a ficha. Eu chego no serviço e vou ser atendido daqui a 3 meses, né? Então, tem tantas dificuldades que estão marcadas socialmente, quanto a dificuldade mesmo de uma rede insuficiente para essa população aqui no estado.